representando os moradores daquela cidade. Cumprimentar aqui a minha amiga vereadora Denise, meu amigo vereador Messias Miranda também presente aqui na nossa Câmara Municipal. Senhor Presidente da Câmara de Vereadores de Balsas, senhor secretário Sebastião Ochoa, líderes religiosos, senhor prefeito Rochinha, não poderia deixar de explanar o porquê da sociedade de Riachão não aceitar o presídio em Riachão. Primeiro, teve uma audiência pública aqui, aonde a sociedade nem a Câmara de Vereadores foi convidada. Como hoje, por exemplo, também, não fomos convidados, mas não deixamos de vir. Por quê? Não se foi feita uma audiência pública em Riachão para consultar o cidadão se é bom ou é ruim, o que é benéfico e o que não é benéfico, o que vem junto com esse presídio para Riachão. Aqui existem universidades federais, estaduais, particulares. Nós não temos, não. Nós temos colégios defasados, faltando vagas, uma saúde precisando se organizar para atender os cidadãos riachões. Não estou dizendo aqui, e estou sendo bem claro, não sou contra presídio. A Câmara de Vereadores não é contra o presídio. Nós somos contra a forma em que ele chegou em Riachão. Como bem disse o senhor prefeito Rochinha, sabe a quantos metros fica do centro da cidade, onde queriam construir esse presídio? 1.200 metros. 800 metros fora da cidade, dentro de um bairro. Será que nós temos que ouvir? O senhor me desculpe, senhor promotor. O senhor explanou muito bem aqui as condições dos presos, mas veja que o senhor não tem conhecimento da realidade de Riachão. Quando disse que ali teve politicagem, os políticos dali não entraram nessa confusão antes deles, a sociedade chamar. Porque eles não queriam movimento político. O que eles queriam era conversar com o senhor prefeito para que se tivesse uma audiência pública. E infelizmente não teve essa chance. O que é que fizemos quando chamou? Fomos a São Luís, tivemos o nobre secretário em seu gabinete, conversamos por 3 horas e nós não dissemos coisas mentirosas para o seu secretário. Falei, seu secretário, o que está acontecendo lá é que a sociedade não foi consultada e ela acabou formando, tendo sua opinião. Talvez uma audiência pública lá agora, talvez não vá reverter o conceito que cada um já tem em relação ao presídio pelas coisas que vem acontecendo em São Luís. Sei que é responsabilidade nossa, principalmente nós gestores públicos. Mas temos que nos preocupar também com as pessoas que estão aqui fora. Porque a realidade de Riachão é 1.200 metros do centro da cidade. Não se teve a decência de chegar junto à Câmara de Vereadores, junto à sociedade e explicar. É a real situação. Que fizesse uma audiência pública ou que tivesse uma conversa com a sociedade. Porque essa conversa de se colocar fora, nós também tivemos ela. E nós chegamos a explanar para o senhor secretário lá. O município tem área fora, porque essa área não é do município. É uma área particular que um cidadão de boa intenção deu 6 hectares para o Estado, dentro da cidade. Não sei qual é a vantagem que ele tem nisso aí. Mas só é que eu quero dizer aos senhores que em Riachão não teve politicagem. Foi a sociedade que se manifestou e levantou. Porque ela queria só ser ouvida. Coisa que não aconteceu. Quando a Câmara de Vereadores entrou, a pedido deles, nós não somos contra, porque nós somos responsáveis pelas coisas que estão acontecendo. Mas infelizmente, a forma que o presídio chegou, eu não posso ser conivente.
A minha opinião lá foi essa. Agora, se é para colocar no município de Riachão, que converse de novo com a sociedade, como está se fazendo aqui. Faça uma audiência pública com o cidadão em Riachão. Muito obrigado.